Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando aqui de novo nossas aulinhas rápidas sobre como aplicar storytelling, eu quero falar para vocês sobre como identificar o ponto de dor do cliente e como transformar isso em uma história, né? Quero dar um guia para vocês conseguirem se reconectar com seus clientes. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que isso é absolutamente fundamental para qualquer empreendedor que não quer só sobreviver, né? Mas quer, digamos assim, prosperar nesse mercado atual. Essa capacidade de identificar o ponto de dor do seu cliente e transformar essa dor em narrativa poderosa é o que vai fazer ressoar profundamente com a realidade dele. Porque, veja, vender não é apenas uma transação comercial, né? É, antes de tudo, uma conexão entre seres humanos. E essa é a qualidade que você precisa adquirir com seu cliente. É isso que vai fazer você ter sucesso ou ter fracasso no seu empreendimento. Tá? Então, como que a gente identifica essa dor? Bom, o primeiro passo é realmente entender o que está incomodando o seu cliente. E isso, para isso, a gente precisa entender, ter um nível de empatia muito grande e exige da gente um pouco de atenção também em relação aos problemas do cliente. E muitas pessoas não estão dispostas a praticar nem a empatia, nem o nível de atenção diferente do mercado. Então, isso é importante a gente dizer aqui. Não é apenas se perguntar superficialmente, né? Sair perguntando para ele assim do tipo, o que você quer, né? Isso é fácil demais. Eu acho que a pergunta importante antes de começar a contar a história para os seus clientes que você deveria fazer é o que está faltando na vida desse cara, né? O que está faltando na vida desse cliente? Onde que está o sentimento de carência dele, aonde que está o vazio, onde que está a frustração que, se não for resolvida, pode se tornar para ele uma fonte constante de sofrimento. É aí que você precisa atuar. Eu sempre digo que as pessoas são motivadas por dois grandes impulsos. Primeiro é evitar a dor, segundo é buscar o prazer. Né? Tem um monte de pesquisas que já mostram isso. No entanto, essa dor, esse desconforto, tem a capacidade única de fazer a gente focar a nossa mente. Então, quando nós estamos sofrendo, quando algo está incomodando a gente profundamente, isso domina completamente os nossos pensamentos, influencia todas as nossas decisões. Então, como empreendedor, você precisa ser capaz de identificar essa dor com uma precisão quase cirúrgica, né? E aqui eu vou dar algum exemplo simples para vocês. Digamos que você esteja aí vendendo um software de gestão de tempo. Você pode perguntar para o seu cliente algo do tipo: você está satisfeito com a forma como você está gerindo o seu tempo? E ele pode responder que sim, mas isso não é o suficiente. Você precisa ir além e perguntar em quais momentos do seu dia você sente que está desperdiçando tempo. Como que isso impacta as suas metas a longo prazo? Você sente que está deixando algo importante de lado porque você não consegue se organizar melhor? Essas perguntas de verdade revelam qual que vai ser a dor real, qual que é a fonte de desconforto dele. Então, uma vez que você identificou essa dor, o próximo passo é transformar essa dor em uma história. E aqui é onde a maioria da galera, a maioria dos empreendedores acabam falhando, né? Eles pensam que basta você apresentar a solução prática e é o suficiente. Mas isso é metade da equação só. As pessoas não compram produtos, elas compram histórias que se vendem que vendem eles ou a sua solução como protagonista. Então, elas querem acreditar que, ao adquirir o seu produto ou o seu serviço, elas estão literalmente passando para o que nós chamamos de storytelling de uma jornada de transformação, né? Ou seja, sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, pense, por exemplo, em como você pode articular essa história. Começa descrevendo o problema, mas assim, ó, faz isso de uma forma que o cliente se veja refletido ali. Diga algo do tipo assim: eu sei como é frustrante chegar no final do dia e se sentir, sentir que talvez você não realizou o que você programou, o que é realmente importante para você. Essa é uma sensação horrível. É, como se o tempo tivesse lá escorrendo entre os dedos, você estivesse perdendo muito tempo aí, e tudo que resta no final do dia é arrependimento, é cansaço. E aí, quando você faz isso, você cria uma conexão emocional com o seu cliente. Então, mova a partir daí a narrativa para uma solução. Aí você diz assim, algo do tipo:
Tô pensando aqui agora, do tipo, mas imagine se você pudesse ter o controle sobre o seu tempo, não sobre todo o tempo, mas sobre o tempo que você trabalha, por exemplo. Se você pudesse terminar o dia com a sensação ou com a satisfação de que tudo que você, eh, tudo aquilo que era essencial foi feito, e ainda sobrar um tempo para aquilo que, sei lá, lhe traz alegria. Então, essa é a transformação que o nosso software, que eu quero passar para você, que eu posso proporcionar para você. Então, ou seja, você foi direto no problema dele sem falar de produto, sem falar que ele vai ter que adquirir uma conta, que ele vai ter que adquirir investimento, né, fazer um investimento, que ele vai ter que adquirir um problema a mais, né, principalmente quando a gente está falando de software, essa cultura, essa coisa do, pô, mas mais uma coisa para eu cuidar, e aí você vai dizer, não, pelo contrário, é menos algumas coisas para você cuidar. Então, meu conselho para você é o seguinte, empreender, cara, é uma forma de narrativa. Então, cada interação que você fizer com o cliente, é, vamos dizer assim, é um capítulo que você escreve junto com ele. Então, o conselho que eu deixo para você é não negligencie a dor do seu cliente quando você estiver falando com ele. Busque de maneira ativa mesmo, investigar profundamente. Quando você estiver conversando com ele, construa essa história que não apenas ofereça uma solução para ele, mas também desperte nele algum tipo de esperança, né? Mostre para ele que ele estava no caminho errado, no propósito errado, mas que você vai ajudar ele a conduzir ele para o caminho certo. E mostrar também, gente, o que nós chamamos de storytelling, de projeção de visão de futuro, né? Então, você vai mostrar que existe um cenário diferente daquele. Quando você faz isso, quando você entende que a sua função é guiar o seu cliente para uma jornada de transformação, e ele também entende isso, cara, é impossível você não conseguir contar uma história com ele. Isso não vira mais uma possibilidade, mas vira uma consequência inevitável ele entender qual é a importância disso. Então, para lembrar aqui, cada cliente tem uma dor única. E o seu trabalho é identificar e transformar isso numa história que ressoe no coração dele. Isso requer empatia, paciência, acima de tudo, talvez uma compreensão profunda da natureza desse ser humano, né? De como ele se comporta mesmo. Bom, eu quero que vocês sigam esses passos, tentem fazer isso aí de uma maneira um pouco mais prática, e você vai ver como você vai criar conexões mais fortes com seus clientes, mas também você vai acabar construindo aí um negócio que realmente faz diferença na vida dessas pessoas. Então, é uma faca aí de dois gumes, né? Então é isso, meus amigos. O verdadeiro propósito é você conseguir, de contar histórias, é você conseguir chegar no coração dessas pessoas. Aí, antes de encerrar, eu quero que cada um de vocês aqui reflita um pouquinho sobre quais são essas dores do seu cliente. Se for possível, escreva aí num papel. Pergunte para o seu cliente, tipo, o que está te tirando a paz? O que está incomodando você nesse processo? E aí você anota isso, registra isso, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. E o mais importante, como vocês estão usando essas dores para construir a narrativa que vende os seus produtos e os seus serviços aí. Eu quero essa resposta de vocês aí, porque essa resposta pode, de fato, definir o futuro aí do seu negócio, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem fazer perguntas a partir disso, esse momento está totalmente aberto para a gente poder responder as perguntas aí, tá? Se você quiser também contar um pouco algum case específico e pedir uma ajuda, tipo, Murilo, o meu mercado é assim, funciona assado, as dificuldades que os clientes têm são essas, as que eu tenho para construir essa situação são essa, me dá um help aí e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para vocês, espero ter ajudado com alguma coisa e bom final de semana.